Aleluia. Quem sente Deus neste lugar? Nós viemos aqui por causa de Jesus. Quem veio por causa de Jesus? Diga amém. E nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 18. Glória a Deus. Quando a igreja intensifica a oração, o ambiente vai ficando gostoso, vai ficando saturado, vai ficando apropriado, não é? E aí você começa a sentir o agir de Deus, o trabalhar de Deus. João capítulo 18 diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? A última frase: não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Uma vez bem forte: não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Diga: Senhor Deus, fala através da tua palavra. Volte ao seu lugar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Este texto está na minha mente desde a última quinta-feira de modo muito intenso. Eu não sei se você já parou para pensar. Aqui no Brasil não há, mas nos Estados Unidos, em alguns estados, há pena de morte. E eu não sei se você já parou para pensar o que ocorre à mente de uma pessoa que sabe que será morta no dia seguinte. É chamado corredor da morte. A pessoa trabalha numa contagem regressiva, sabendo que aquele é o último dia da sua vida e ela terá que enfrentar a morte. E eu fiquei olhando para esse texto, porque esse texto fala das últimas 24 horas de Jesus, antes de enfrentar a cruz, lembrando que esta morte não era uma morte rápida, não foi uma morte como numa cadeira elétrica, que é imediata, não foi através de uma injeção. Foi um sofrimento terrível, um sofrimento ardiloso, um sofrimento inconcebível à nossa mente. Alguém já tentou apresentar isso em telas de cinema? E eu me lembro que alguns anos atrás, quando Mel Gibson lançou o filme sobre a paixão de Cristo, algumas pessoas ao redor do mundo morreram dentro da sala de cinema. Tal foi a imagem que elas viram, a intensidade e o sofrimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu imaginei que nós pudéssemos mergulhar na alma de Jesus e identificar nele qual o seu comportamento. Isto porque hoje é um dia especial. É um dia que nós vamos pegar o pão e vamos pegar o cálice e vamos trazer a memória do sacrifício de Jesus, como a própria Bíblia nos ensina. Todavia, é notório que algumas pessoas, às vezes, repetem este ato sem identificá-lo, sem ter noção do que ele representa de fato. Algumas pessoas até se emocionam, mas se emocionam porque choram de se lembrarem do sofrimento de Jesus.
E eu venho esta manhã chocar o seu coração. Na verdade, Jesus não quer o seu choro. Jesus quer muito mais de você. Jesus quer que você entenda o que significa este sacrifício tão horrendo, tão cruento, tão terrível, que foi por mim e foi por você. Se você pode, diga assim: foi por mim que Jesus morreu na cruz do Calvário. Onde Jesus estava? Olhe para o texto, capítulo 18 de João. Se você perceber, nos versículos anteriores, desde o 14, ele começa a preparar os discípulos. No capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé faz uma pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, leia comigo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus está aqui no capítulo 14, ministrando aos seus discípulos, porque ele não está sendo apanhado de surpresa. Ele está explicando para eles como as coisas vão acontecer. Aqui eu extraio uma lição importantíssima, pastor Derivaldo. É que às vezes nós não sabemos os projetos de Deus, e por causa da nossa limitação, nós começamos a olhar para as circunstâncias e colocar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, o que vai acontecer? Você não encontra Jesus com a mão na cabeça. Por quê? Porque ele sabia exatamente o que iria acontecer e sabia que o Pai estava com ele. Não consegui captar. Eu quero dizer para você nesta manhã que, independentemente da situação que você esteja enfrentando, Deus está no controle da sua vida, porque você é servo dele. A gente aprende com Jesus. Alguém diz: você vai morrer amanhã. E ele está ensinando os discípulos: fiquem calmos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Esse é o Jesus que nós amamos. Esse é o Jesus que nós somos apaixonados por ele. Esse Jesus tremendo. Observe que no capítulo 15, ele tece comentários sobre a importância de estarmos enxertados nele, estarmos ligados a ele. Significa dizer que eu não posso presumir, pressupor, imaginar a minha vida sem Jesus. Diga comigo: sem Jesus não dá. Diga: sem Jesus eu não tenho como avançar. Ele diz aqui: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Juntos os 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Por quê, igreja? Porque sem mim nada podereis fazer. Sabe qual é o segredo da bênção? Está ligado em Jesus. Olhem aqui, irmãos, se nós não tivermos cuidado, os afazeres do dia a dia, às vezes as atividades da própria igreja nos desconectam de Jesus. Nós não podemos abrir mão desta ligação. A fonte da vida, a seiva da vida está em Jesus. Eu abro mão de tudo, mas eu não posso abrir mão de ter Jesus dia a dia para me sustentar, para me fortalecer. Jesus está caminhando para a morte, Isaac, mas ele dá o que tem. Ele não fala impropérios, ele não se queixa, ele não se lamenta, ele ensina, ele orienta, ele mostra o caminho. Observe que no capítulo 16, ele continua as instruções, e no 17, ele fala como aquele sacerdote, como intercessor. Ele faz a oração sacerdotal, ele ora primeiro por si, ele ora pelos seus discípulos, e ouçam, ele ora por nós que estamos aqui nesta manhã. O texto é muito claro. Ele diz: eu oro, ó Pai, e peço,
não apenas por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Eu vou contar até 3 e você brada o seu nome. Eu oro e peço em favor da vida do ou da Marcos Filho. Jesus estava orando por nós, todos aqueles que hão de crer em mim. Observe que aqui se manifesta um Jesus que não é um coitadinho, um Jesus que não é o Jesus da tela do Mel Gibson, não. Jesus não está aqui fragilizado, Jesus não está aqui limitado. Eu quero dizer para você, pelas páginas da Bíblia, que Jesus é Deus. Você pode dizer isso comigo? Jesus é Deus. Não tem nada que me incomode mais do que ouvir alguém questionando a divindade de Jesus Cristo. Em João 10:30 ele diz assim: eu e o Pai somos um. Você consegue entender isso? Eu e o Pai somos um. Filipe chega e questiona e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu acho linda essa passagem. Acho linda. Que ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você me diz, mostra-me o Pai, ou mostra-nos o Pai. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Você pode levantar a mão e dizer: Jesus é Deus, Jesus é Deus. Diga bem forte: Jesus é Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Jesus, por onde passava, ele comunicava a vida. No caminho para a morte, ele comunica a vida. Agora imaginem, por causa do tempo eu vou dar um salto, mas imagine o capítulo 18. Nós entramos agora, estamos vendo Jesus como sacerdote, estamos vendo Jesus como profeta, levando a palavra. Estamos vendo Jesus agora entrando para o momento da morte. E alguém diz: coitado de Jesus. Se ele pudesse, correria. Se ele pudesse, fugiria. Não, a Bíblia diz que eles se levantaram do lugar onde estavam. Provavelmente no cenáculo, ou em algum lugar ali próximo. Eles descem para a costa leste. Quem já esteve em Jerusalém, desculpa a falta de modéstia, estive lá e recomendo vá. Porque depois você lê a Bíblia e você fica imaginando, encenando. Ele desce aquela montanha, pastor, e passa ali pelo ribeiro de Cedron. Chama o ribeiro de Cedron porque ali na época de chuva corre um córrego, mas na maioria do tempo ele fica vazio, fica seco. A história e a geografia se misturam, porque foi por ali também que Davi fugiu quando estava fugindo do seu filho Absalão. Seria uma maneira de prefigurar o sacrifício de Jesus. Imagine Davi correndo do próprio filho. Jesus agora não está correndo, ele está indo para o lugar do Getsêmani, onde ele sempre buscava o Pai. Ele está indo para o Jardim das Oliveiras, onde sempre clamava: atravessa o Cedron, entra com os seus discípulos. Mas ele sabe, porque muitas vezes ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora ele disse: é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Jesus caminha, entra, se aproxima para aquele momento de oração, e o texto diz que se juntaram todas aquelas autoridades, oficiais, a corte, os sacerdotes, os fariseus, todos vieram com lanternas, com archotes, com armas. Versículo 4, leia bem forte comigo. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Eu acho lindo este versículo, porque ele diz: sabendo todas as coisas. Obviamente que Jesus estava ali como homem, com a sua natureza humana encarnada. Ele abriu mão dos seus atributos. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o próprio Jesus lê o texto de Isaías, e ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então o Espírito comunicava tudo. Teve alguém que deu um glória a Deus, já entendeu aqui? Tem alguém que entendeu mais? Quem tem o Espírito de Deus não é apanhado de surpresa. Quem tem o Espírito de Deus passa por luta sim, mas passa com a certeza de vitória, porque Deus não deixa você sem saber. Jesus entende o cenário, percebe e vai para o lugar de sempre.
Porque, diferentemente do que muita gente pensa, Jesus não saiu correndo, fugindo, se tremendo de medo. O único momento de oração intensa é no Getsêmani, quando ele chora, quando ele ora, e o seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele diz: se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Este é o momento. E a Bíblia diz que veio um anjo e o confortou. Olha este cenário. Eles chegam e ele diz: vocês estão procurando quem? Sou eu. Judas, que eu traí, estava também com eles, versículo 6. Quando, pois, lhes disse: sou eu, o que aconteceu? Vamos ler forte, porque a Diga é uma igreja forte e abençoada. Quando ele disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Vamos juntos, o que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. Escute, diante de quem as pessoas se prostram, diante de quem as pessoas se rendem, só tem uma explicação: diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está ali, é Jesus, é o Deus encarnado, mas quando ele libera uma palavra, ele libera fazendo ligação com aquilo que o Eterno falou com Moisés. O que eu direi no Egito? Diga lá que o Eu Sou te enviou. Eles chegam e Jesus diz: sou eu. E eles tombam. Pastor, que eu não estou entendendo. Entenda isso. O que eu quero trazer para você é algo simples esta manhã. Jesus não morreu na cruz porque não tivesse alternativa. Jesus não morreu na cruz porque fosse um coitado para a gente estar chorando, penalizado. Não! Jesus morreu na cruz por causa do intenso amor que Ele tem por nós. O que o movimentou foi o amor que Ele sente por nós. E nós precisamos entender isso. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Levante a mãozinha santa. Diga: o Jesus a quem eu sirvo, Ele é Deus e Ele tem todo o poder. Poder para dar e poder para tomar. Diga: o Jesus a quem eu sirvo é poderoso para atuar na minha vida, na minha casa e na minha família, de maneira que nenhum mal me sucederá, nenhuma peste atingirá a minha casa. Eu creio no poder do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Se você pode, aplauda e glorifique bem forte ao Senhor. Sou eu. Eles caem por terra. Aí em seguida, Jesus pergunta novamente: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. 8, Jesus respondeu: eu já vos disse. Permita-me imaginar que aqui Jesus carrega um tom irônico. Você não está entendendo? Eu já disse que sou eu. E aí ele completa: se buscais a mim, deixai ir estes. Aí vem a prova cabal de que o que estava acontecendo ali estava dentro do plano, do projeto, do propósito de Deus. Versículo 9, vamos juntos? Para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Tem gente que já captou a mensagem aqui. Jesus demonstra autoridade, porque ele diz: sou eu, e as pessoas caem. Mas em seguida, ele diz: sou eu. Se fosse eu, pastor Eliseu, eu largava o couro, mas pastor, eu sou bom de correr também. Se fosse eu diria: minha gente, os discípulos, vamos passando à frente, vamos todo mundo junto. Vocês caminharam comigo esses anos todos. Viram os milagres, então vamos juntos. Vai morrer, morre todo mundo.
Jesus se manifesta aqui como sacerdote fiel. Eu diria, vamos todos. Jesus diz o seguinte: se é a mim que vocês querem, levem-me, mas não toquem nos meus. Você está entendendo o que Jesus fez? Ele morreu na cruz, a morte que era sua, para que você possa ter a vida que é dele. Ele morreu na cruz para nos proteger, para nos livrar da morte que era certa. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Eu vou precisar terminar, mas eu queria deixar uma palavra para você especificamente e para o meu coração. Ouça, Jesus disse: eu vou tomar o cálice, é meu, ninguém vai no meu lugar, eu tomo a frente, eu protejo os meus, não vou perder nenhum. Agora, algo interessante, nós não podemos ter a mesma visão que o mundo tem sobre o sacrifício. Foi algo terrível, foi algo hediondo, foi algo assustador, mas ouça-me, foi algo glorioso, foi algo redentor, foi algo tremendo, porque pelo sacrifício de Jesus, nós temos vida e vida abundante. Hoje é Santa Ceia, mas eu não poderia deixar de compartilhar com você uma aplicação direta desse texto. Abra em Hebreus capítulo 6. É um alerta para participarmos da ceia do Senhor nesta manhã. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a seguir, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram uma boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ouça em nome de Jesus. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente participando da ceia do Senhor, mas vivendo uma vida de pecados. Eu estou aqui me alegrando pelo sacrifício de Jesus, mas como profeta de Deus, eu não posso negar de lhe falar a verdade. Jesus me mandou dizer para você, Ele não quer a tua pena, Ele não quer as tuas lágrimas, Ele quer obediência, vida santa, vida no altar, é isto que Ele quer. Eu tenho visto o esforço do pastor Eliseu aqui, e ele sempre diz: a minha luta é para você não errar o céu. A minha luta e o meu esforço é para você não ir para o inferno. Eu estou na mesma pisada, na mesma pegada dele. Você jamais entrará no inferno se lamentando e dizendo: os pastores da ADIG não me avisaram sobre isso. Tem muito pastor por aí, pregando um evangelho barato, pregando um evangelho que não insiste em renúncia. Hoje é Santa Ceia do Senhor, e eu venho dizer a você: participe da ceia do Senhor, mas com a vida pura e com a consciência real do que significa isto. Falou: por quê, pastor? Porque o texto, o escritor aos Hebreus, ele diz: tem muita gente, ouça isso, tem muita gente que está dentro da igreja, mas não sente mais alegria, não fala mais em mistérios com Deus, não tem mais sonhos e visões de Deus, estão indo por aí, são verdadeiros zumbis espirituais. Você fala: por quê?
Ouça, meninos, meninas, ouçam. Deus é tremendo e perdoador. Mas Deus não se deixa escarnecer. Deus, ele é amoroso e misericordioso. Mas o Espírito dele não contenderá para sempre com o homem. Deus está dando oportunidade a pessoas que estão aqui nesta manhã. Deus está te chamando para um concerto com ele. E ouça, eu disse, Jesus não quer o seu choro. Jesus quer a sua obediência, a sua reverência, o seu temor, o valor, o significado do sacrifício. Sabe por quê? Ouça, todas as vezes que você, havendo experimentado uma ação do Espírito Santo, todas as vezes que você, depois de cantar nos corais, se alegrar, participar das vigílias, dançar no poder, todas as vezes que você peca, é como se você estivesse pegando um martelo e crucificando Jesus de novo. É isso que está escrito aqui. É isso que está escrito aqui, ó. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, pecaram, enveredaram pela prática do pecado, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Todas as vezes que você deliberadamente desobedece a Deus, você está crucificando de novo Jesus. Ouça, Jesus não quer o teu choro, Jesus quer a tua obediência. Ouça, Jesus quer restaurar a tua vida nesta manhã. E Ele está dizendo, todas as vezes que você peca, é como se você estivesse me expondo à vergonha, ao vitupério. Eu venho esta manhã dizer para você, que hoje é dia de restauração. Hoje ainda é dia de mudança. Mas não vai demorar muito. E o Senhor voltará para levar a sua igreja. Quem está preparado para ir? Levante a mão. E lá não será uma ceia senão. Lá será uma ceia na presença do Eterno, do nosso Jesus amado. Nós vamos olhar para Ele e vamos dizer, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena renunciar ao pecado, valeu a pena me envolver com a tua palavra, valeu a pena viver uma vida santa, valeu a pena obedecer os princípios. O mundo dizia, é tolo, mas eu estou vendo como valeu a pena. Como valeu a pena. Se você recebe essa palavra, fique em pé e dê um glória bonito para Jesus. Curve a sua cabeça. Estou vendo Lucas no teclado. Curve a sua cabeça. Eu vou pedir a você que não se movimente agora, a não ser que seja extremamente necessário. Curve a sua cabeça. Eu lhes falei esta manhã sobre o sacrifício de Jesus. Como foi doloroso. Mas ele se manteve firme no propósito. Ele entregou a vida deliberadamente. Eu lhe pergunto, o que você tem feito com esse sacrifício? Como você tem reagido ao sacrifício de Jesus? Quem sabe você tem participado da Santa Ceia para cumprir um ritual. Mais uma ceia, tem ceia, eu vou tomar. Deus está te convidando esta manhã para um concerto. É entre você e Ele. Enquanto nós estamos orando, cabeça curvada, diga para o Senhor, Senhor, eu quero mudar a partir de hoje. Não serei eu a crucificar o teu filho e a expô-lo ao vitupério novamente.
Cabeça baixa, os olhos fechados. Fale com Deus, diga para Ele agora. Você sabe o que tem desagradado, e Ele está te chamando para uma mudança de comportamento, de atitude. Ele está te chamando para uma reflexão nesta manhã. Esta não será mais uma santa ceia, será a santa ceia da renovação de alianças, será a santa ceia do abandono do pecado e de uma nova vida para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção, mas antes nós vamos orar. Cabeça curvada, olhos fechados. Deus, a tua palavra foi exposta. Ela vem como espada no nosso coração. Nós oramos como orou Davi, Senhor. Perscruta a nossa alma, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, nós nos abrimos diante de Ti nesta hora e pedimos que o fogo do Teu Espírito passe no nosso interior, revelando e trazendo à tona tudo aquilo que tem desagradado o Teu Espírito Santo. Senhor, que esta noite, esta manhã, seja uma manhã de restauração, seja uma manhã de reconciliação, seja uma manhã de tomada de posição, para que haja a manifestação sublime e extraordinária do Teu Espírito Santo, como dantes havia. Nós oramos como igreja, por pessoas que aqui estão, que ainda não tomaram a decisão. Toca nos seus corações, Espírito. Toca nas suas mentes agora. Quebra os grilhões, as amarras que as prendem ao mundo de pecado. O vício, a bebida, a pornografia, a imundícia sexual, tudo aquilo que desagrada e mancha a tua santidade, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos: opera o teu milagre. Enquanto nós cantamos, veja se do seu lado tem uma pessoa não evangélica ou afastada dos caminhos do Senhor, e chame esta pessoa para vir à frente. Nós vamos orar por ela. Se há alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Tem alguém que esteja afastado, afastada? Deus está falando contigo esta manhã. Volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Hoje é o dia aceitável. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra os grilhões, Senhor. Quebra as amarras, Jesus. Pensou em mim, No poder do Teu nome, Jesus. me amou. Uma vez mais, venha. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, Ele me amou, me amou. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir que você escolha duas pessoas para dizer para estas pessoas que estão ao seu lado: hoje é dia de alegria, hoje é dia de satisfação, é dia de trazer à memória o sacrifício de Jesus. Diga assim para essa pessoa: o que Ele quer de nós é obediência,